Gostaria de deixar aqui para vocês a mensagem do nosso bispo, Dom Esmeraldo. Ele nos enviou essa mensagem aos padres, por ocasião desta nossa Páscoa, e trago ao coração de vocês a mesma mensagem que ele nos enviou. O medo paralisa a esperança, o acreditar move a vida e vence o medo, pois é Páscoa. O medo paralisa a esperança. Quando isso acontece, estagnamos, ficamos impedidos de ir ao encontro do projeto de Deus para a nossa vida, para as nossas realidades, e não damos testemunho da luz que ilumina e dá sentido aos nossos sonhos e às nossas ações. Hoje, vivemos tempos difíceis e de incertezas, e desejar saber como será o amanhã se assemelha a atravessar a noite escura do medo. Por um lado, enxergamos a pandemia que insiste em não passar completamente e segue fazendo milhares de vítimas, causando dores e luto silenciosamente. Por outro lado, convivemos com o flagelo da guerra na Ucrânia e em outros países, marcado quase sempre pelo jogo de interesses dos senhores do mundo, que geram morte e tristeza. O perfume da morte penetra nossas narinas, vai diretamente ao nosso coração e paralisa os nossos passos. Sentimos-nos impotentes, com mãos e pés atados. Para onde seguir? Onde e como está a nossa esperança de tempos melhores? Algo semelhante deve ter acontecido com os seguidores de Jesus, após aquela sexta-feira santa, pesada e escura na vida deles. Eles experimentaram o desencanto e a desilusão, a tristeza e o abandono, mas não paralisaram. No encontro com Jesus, descobriram que a esperança não decepciona e avançaram na certeza de que Cristo, o crucificado, ressuscitou. Com isso, eles nos ensinam que é preciso vencer as sextas-feiras escuras da vida, superar a incerteza de um futuro traumático e duvidoso e caminhar em direção à luz, sinal de nossa esperança. A noite da Páscoa é o limiar entre a noite e o dia, entre a morte e a vida, entre a tristeza e a alegria. O limiar entre o desânimo e a esperança, entre o vazio e a plenitude. É no romper do dia que nascem a vida e a esperança. As mulheres que cuidaram de Jesus até o fim, levaram perfume para perfumá-lo, e ao chegarem ao sepulcro, inalaram o cheiro bom da vida que dali brotava, e se tornaram as primeiras testemunhas do mistério da ressurreição. Elas se arriscaram, tiveram coragem, ousadia, superaram o medo e constataram que aquele que buscavam entre os mortos agora vive plenamente. As respostas que buscamos não se encontram no sepulcro da morte, mas sim na vida, que é um dom de Deus. Temos que fazer este movimento em direção à vida. A noite da Páscoa é marcada pela movimentação. Move-se a pedra, movem-se as mulheres e move-se Pedro. É movendo que se move o medo e se ressignifica a morte. Esse movimento se deu no coração das mulheres que, mesmo diante do vazio e do silêncio, acreditaram no que viram e ouviram e anunciaram aos outros. E a força presente em seu anúncio moveu o coração do apóstolo Pedro, levando-o até o sepulcro, fazendo-lhe crer no que o Mestre lhes havia dito, que ressuscitaria ao terceiro dia. A Páscoa pede que cada um de nós aprenda a crer. O acreditar coloca a vida em movimento e vence o medo. Acreditar na ressurreição de Jesus é reconhecer que as dores, o medo, a morte apontam para a cruz
Mas a cruz de Cristo transforma tudo isto em vida, abrindo um tempo novo, forjando em nós uma nova pessoa, transformada pela fé pascal, curada em seu interior, redimida e ressuscitada para uma vida nova em Cristo Jesus. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. Esta é a experiência fundamental que devemos fazer na festa da Páscoa. Com o auxílio e pela força do Espírito Santo, à luz do ressuscitado, transfiguram-se nossos sentimentos, move-se tudo que existe de negativo internamente em nós e faz-se a passagem à luz, renovando nossa imutável esperança, pois onde havia luto, agora há consolação, onde havia morte, agora há vida. Assim como fez com as santas mulheres e o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus nos ajude a superar o medo de anunciar. E como fazer isso? A seguinte história, contada por um teólogo, nos ajuda a compreender bem esta tarefa que o Senhor nos confia. Pedro pergunta ao Senhor ressuscitado: é realmente a tua opinião, Senhor, que devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, mesmo a estes pecadores que o martirizaram? O Senhor responde a Pedro: sim, Pedro, ofereça-lhes primeiro o Evangelho. Vá em busca daquele homem que cuspiu na minha cara. Diga-lhe que eu o perdoo. Procure o homem que me colocou a coroa de espinhos na testa. Diga-lhe que tenho uma coroa pronta para ele no meu reino, se ele aceitar a salvação. Vai, Pedro, e procura o homem que tirou a cana da minha mão e me bateu com ela. Dar-lhe-ei um cetro, e ele se sentará comigo no meu trono. Vai, Pedro, e procure o homem que me bateu na cara com a sua mão. Diga-lhe que o meu sangue o limpa de todo o pecado, e que também o meu sangue foi derramado por ele. Vai, Pedro, e procure o soldado que empurrou sua lança no meu lado e lhe diga: há um caminho mais próximo do meu coração do que este. Assim, fazendo a experiência da Páscoa de Jesus, poderemos melhor suportar as sextas-feiras pesadas de nossas vidas e das realidades em que vivemos, mover nosso coração em direção ao outro, especialmente aos que vivem nas periferias existenciais, tornando-nos mais sensíveis, disponíveis e solidários, inspirando o perfume da salvação que nos enche e dá sentido ao nosso ser e ao nosso agir. Este é o caminho do discípulo missionário de Jesus Cristo em sua igreja. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos e a todas. Dom Esmeraldo Barreto de Farias.